vamos falar um pouco sobre números racionais. Números racionais. E a forma simples de pensar sobre o que é que qualquer número que possa ser representado como a razão entre dois números inteiros é um número racional. Por exemplo, qualquer número inteiro é um número racional. 1 pode ser representado como 1 sobre 1, ou como -2 sobre -2, ou como 10.000 sobre 10.000. Nesses casos, estas são representações diferentes do número 1, da razão entre dois números inteiros. E, obviamente, posso ter um número infinito de representações do 1 dessa forma, o mesmo número sobre o mesmo número. O número -7 poderia ser representado como -7 sobre 1, ou 7 sobre -1, ou -14 sobre 2, e poderia continuar indefinidamente. -7 definitivamente é um número racional, pode ser representado como a razão entre dois números inteiros. Mas e quando falamos sobre números que não são inteiros? Por exemplo, vamos imaginar, não sei, vamos supor 3,75. Como podemos representar como a razão entre dois inteiros? 3,75 pode ser reescrito como 375 sobre 100, que é igual a 750 sobre 200. Ou dá para falar que 3,75 é igual a 3,3. Vou escrever que é igual a 15 sobre 4. 15 sobre 4. 4 vezes 3 é 12, mais 3 são 15. Dá para reescrever assim, que é igual a 15/4, ou como -30 sobre -8. Apenas multipliquei o numerador e o denominador por -2, mas apenas para ser claro, é claramente racional. Estou dando vários exemplos sobre como pode ser representado como a razão entre dois inteiros. E quando temos dízimas periódicas, a gente vai pegar o que talvez seja a dízima periódica mais famosa. Digamos que a gente tenha 0,333 e continua infinitamente, o que pode ser denotado colocando esse pequeno traço sobre o 3. Isto é 0,3 periódico. Mais tarde a gente vai mostrar como dá para escrever qualquer dízima periódica como razão entre dois números inteiros, que claramente é 1/3, ou talvez tenham visto coisas como 0,6 periódico, que é 2/3, e há muitos outros exemplos. A gente vai ver que qualquer dízima periódica, não apenas uma dízima periódica com um dígito, mesmo se ela tiver 1 milhão de dígitos desde que o padrão comece a se repetir infinitamente, sempre poderão representar como a razão entre dois números inteiros. Sei o que está pensando. Nossa, você incluiu muita coisa, incluiu todos os números inteiros, todos os números decimais finitos e também as dízimas periódicas. Sobrou alguma coisa? Existe algum número que não seja racional? Provavelmente estão achando que tem. Caso contrário, as pessoas não teriam se dado ao trabalho de nomear esses números como racionais. E a verdade é que, como podem imaginar, na verdade, alguns dos números mais famosos na matemática não são racionais. A gente chama esses números de irracionais. Irracionais. Relacionei aqui apenas alguns dos exemplos mais famosos. Π. A razão entre a circunferência e o diâmetro de um círculo é um número irracional. Ele é infinito. Nunca termina e nunca se repete de forma periódica. Um número racional aparece em vários lugares. A raiz quadrada de 2 é um número irracional. Φ, a proporção áurea, é um número irracional. Coisas que acontecem na natureza são explicadas usando números irracionais. Agora vocês poderiam dizer, tá, estes são irracionais, eles são apenas um tipo especial de números, mas talvez a maioria dos números seja racional e você apenas pegou alguns casos especiais.
É importante perceber que, apesar deles parecerem exóticos, e são mesmo sob determinadas perspectivas, mas eles não são incomuns. Na verdade, o fato é que sempre haverá um número irracional entre quaisquer dois números racionais. Poderemos continuar infinitamente. Na verdade, este é um número infinito, mas tem no mínimo um, e te dá uma ideia de que não podemos, na verdade, dizer que tem menos números irracionais do que números racionais. E em um próximo vídeo iremos provar que se eu tiver dois números racionais, racional 1, racional 2, haverá no mínimo um número irracional entre eles, o que é um resultado bacana, porque os números irracionais parecem ser exóticos. Outra forma de pensar é que calculei a raiz quadrada de 2, mas podem calcular a raiz quadrada de qualquer quadrado não perfeito e irão obter um número irracional. Se somarem um número irracional com um número racional, a gente vai ver isso depois. A soma de um número irracional com um número racional será um número irracional. A multiplicação de um número irracional por um número racional será um número irracional. Portanto, tem muitos números irracionais nesse mundão de meu Deus.